E voltando, né, para os outros personagens, começando a falar sobre a Shinomiya, porque eu acho que ela é a primeira que a gente vê esse desenvolvimento, né? Como a gente falou, ela soa. Ela é uma menininha riquinha e mimada e arrogante, isso é um fato. Sim. Mas ela não é só isso. E a gente observa, através da interação dela e do Kafka, o quanto ela duvida de si mesma, o quanto ela é perfeccionista e se cobra demais, né? O nível de autocobrança dela é absurdo. E a gente pode dizer até que ela é tão boa quanto ela é porque ela se cobra demais. Então ela se esforça e, né, vai até os limites para poder superá-los, mas ao mesmo tempo ela não tem o processo de se sentir recompensada por superar esses limites. Porque nunca é suficiente. Sempre tem algo além que ela tem que conquistar e o valor dela parece ser determinado pelas conquistas dela, né? Pelos resultados que ela entrega. Então, e a uma falta vez de que valor parece ser determinada pelas coisas que ela ainda não alcançou. Né? Então é até difícil ela comemorar as coisas que ela alcança, né, em comparação com as coisas que ela ainda não alcançou. Isso é um ponto muito interessante. E é interessante também mencionar que, na verdade, ela não nasceu com essa autocobrança. Ela não é dela esse sentimento. Esse sentimento não pertence a ela, mas ele foi criado através da pressão que ela sentia por parte de outras pessoas e da história de vida dela, de que ela precisava ser perfeita e desempenhar o papel de número um para sentir conforto, se sentir aceita, se sentir amada e proteger aquilo que é importante para ela. Sim. Né? E isso aí foi desenvolvido com base nas questões que atravessaram ela emocionalmente, né? E até certos traumas, que a gente não vai comentar aqui, porque a gente quer que o pessoal assista, né? Quem não assistiu, vá assistir, vai descobrir o que é. A gente já está falando demais, né? Já tá falando demais. Mas, em contrapartida, né, falando do Furuhashi, ele passa um pouco pelo mesmo processo, só que ele passa por um processo diferente do da Shinomiya. Em nenhum momento a Shinomiya deixa de ser a melhor. Ela sempre está no topo e até quando ela não é vista como a melhor de todas, ela dão oportunidades para ela alcançar aquele potencial. Olha, você não é o melhor, mas você tem muito potencial, então tome essa oportunidade para se desenvolver ainda mais. E ela acaba sendo a melhor, sempre, né? Sempre que uma oportunidade é dada a ela realmente consegue atingir as expectativas. E o Furuhashi, ele chega, assim como a grande maioria dos outros novos recrutas, com esse histórico também de ter sido o melhor da turma dele. Nesse universo, né, como isso é uma coisa muito importante para o funcionamento da sociedade, a gente percebeu que eles têm realmente cursos técnicos, existem faculdades de... Sim, existe o Senai de Matacaju. Existe o Senai de Matacaju, exatamente. Existe a faculdade de Matacaju. O IF. Sim. E o Furuhashi, ele vem de uma dessas escolas técnicas. Ele decidiu entrar na força. Cada um teve os seus motivos, né? E o Furuhashi, ele decidiu entrar porque ele se sentia muito inspirado pelo trabalho que eles desempenhavam, especialmente pelo da capitã, né? Não, da mina. Da mina, Da isso. capitã da divisão deles. E ele especialmente tem uma história pessoal, né? Porque ela salvou a vida dele uma vez, então eu acho que isso tocou ele ainda mais profundamente. E ele veio de uma escola técnica e ele era o melhor, e ele era aquela pessoa que não precisava se esforçar para ser o melhor, né? A gente tem alguns flashbacks e escuta os colegas dele falando, tipo, nossa, ele tá de novo no primeiro lugar, ele é tão incrível e não sei o quê. E ele parece não dar muita importância àquilo, é como se aquilo ali fosse uma segunda natureza para ele. É natural, é normal. Mas ao chegar na realidade, né, quando ele chega de fato no trabalho dos sonhos,
ele vê que existem outras pessoas que são tão boas quanto ele e algumas que são até melhores. Algumas, inclusive, que não começaram sendo tão boas quanto ele, mas que evoluíam mais rápido do que ele estava evoluindo. E isso começa a acabar um pouco com a confiança dele. Ele começa a se comparar muito com todo mundo ali e ele passa dessa pessoa caótica e espontânea para alguém que é muito inseguro e que está sempre ali no plano de fundo também, não porque as pessoas colocam ele nesse lugar, mas porque ele se coloca nessa posição de apoio. Ele vai ficando cada vez menos confiante na capacidade dele de evoluir e, de fato, isso acontece. Ele não evolui porque não acredita mais em si mesmo. Ele passa muito pelo que o Kafka fez consigo mesmo, né? E isso gera esse ciclo vicioso. Mas a pessoa com quem ele mais se compara é o Ichikawa, que é o recruta que era um bom... Ele teve bons resultados na prova, mas era o segundo mais fraco depois do Kafka. Só que em diversos momentos ele é chamado de gênio porque a curva de evolução dele é ridícula, é quase exponencial o ritmo no qual ele evolui. Ele começa a evoluir muito mais rápido do que qualquer outro aluno lá, até do que a Shinomiya. Ele não está no nível dessas pessoas ainda, né? Ele não ultrapassa elas, mas ele está evoluindo mais rápido do que elas. E a gente vê a dualidade entre eles dois, eu acho que por conta... Existe uma certa identificação ali entre eles dois e eles acabam se aproximando, né, virando amigos. E a gente vê a dualidade dos dois, de que o Ichikawa parece não se enxergar, não dá muita importância para essa inveja que o Furuhashi sente dele, de tipo, poxa, por que é que ele consegue evoluir tão mais rápido do que eu? E o Furuhashi não enxerga também o que se passa dentro da cabeça do Ichikawa. Chega um ponto mais para frente que a gente percebe que o Ichikawa, na verdade, é uma pessoa que se cobra ao ponto de extrapolar os próprios limites e que isso acaba realmente trazendo consequências para a vida dele, consequências negativas. Ele tem o comportamento dele, a personalidade dele é de uma pessoa muito tranquila, muito introvertida e que parece não se importar muito com nada. Ele não demonstra grandes emoções, nem grandes motivações, mas dentro da cabeça dele existe uma pressão gigantesca para evoluir, que se torna quase uma obsessão. E essa obsessão faz com que ele não reconheça mais os próprios limites, não reconheça o que é exagerar e acaba tendo consequências negativas. Mas mesmo assim, ele não aceita o não como resposta, como você bem falou. E aí a gente vê a dualidade de como ele enxerga o Furuhashi. Ele enxerga o Furuhashi como esse cara que é sempre alegre e sempre confiante e ele é naturalmente bom no que faz e o Ichikawa sempre pode contar com ele, mas o Furuhashi não pode contar sempre com ele, porque ele falhou em determinado momento, quando ele atingiu um limite do próprio corpo e da própria mente, ele se sentiu inferior por ter, né, limites mesmo. Ele se sentiu inferior por ter atingido um ponto no qual ele precisava parar um pouco e descansar antes de voltar a trabalhar. Ele queria ser esse trem bala que não para, que não tem freio. E ele vê que o Furuhashi não, o Furuhashi é consistente. Então ele sempre está lá, ele sempre pode contar. E é interessante ver essa dualidade, como um enxerga o outro e enxerga a si mesmo. E me faz pensar muito sobre
como às vezes a nossa visão, a visão que a gente tem sobre nós mesmos é muito diferente da visão que outra pessoa tem. Quando você entra num ciclo de autocobrança muito grande e também de comparação, porque nesse contexto, todo mundo ali, basicamente, né, tudo que a gente trouxe hoje, eram pessoas que, querendo ou não, estavam se comparando com os colegas, com as pessoas que trabalhavam com eles e sempre colocavam como meta ser tão bom quanto e superar aquele colega. E às vezes não enxergavam as próprias qualidades, eles estavam tão ocupados vendo o quanto a outra pessoa era boa que acabava não enxergando o próprio potencial e o quanto já tinha evoluído também. E eu acho muito interessante a gente pontuar isso e trazer como uma reflexão de que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente se olha no espelho com muita dureza e distorce um pouco a realidade das coisas e coloca outras pessoas muito acima da gente e a gente nem tem noção do que elas estão passando, da luta que elas estão travando e se coloca muito para baixo e também desconsidera o nosso esforço e o quão longe a gente já chegou, porque o importante não é o destino, é a jornada. Sim.